Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5. Evangelho de Mateus. Tu abaixou, né? Um pouquinho. Evangelho de... Só um pouquinho, tá bom. Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Eu quero falar algo nessa manhã. Pegar uma mensagem sobre avivamento, falar alguns domingos sobre avivamento, sobre o poder do Espírito Santo, e eu estava indo nessa veia, quando o Espírito Santo falou, antes de você pregar sobre isso, eu preciso que você pregue, eu quero te dar uma outra direção, e como eu tenho um chefe, e a gente tem que responder a esse chefe, né, Deus mudou um pouco, e a partir de semana que vem a gente vai começar a falar sobre avivamento, mas não adianta a gente falar sobre avivamento estando preso na cadeia da ofensa. Então, Deus mudou um pouco a direção da palavra e me veio um texto à mente. Eu quero falar um pouco nessa manhã sobre o presos pela ofensa. Não adianta eu querer unção, eu querer poder, eu querer sobrenatural, eu querer que Deus rasga o céu sobre mim, se eu estou escravo, se eu estou preso na ofensa, se existem algumas cadeias, algumas correntes que me aprisionam ainda. Aí eu não vou conseguir viver o pleno de Deus. Então, antes da gente entrar no fogo, antes da gente falar sobre aquelas coisas que a gente até gosta de ouvir, que é bom e a gente quer aprender, nós vamos fazer um check-up um pouco na nossa vida e ver se tem alguma área da nossa vida que está preso, se tem alguma área da nossa vida onde nós estamos aprisionados. E a ofensa, ela é um instrumento que o diabo usa para aprisionar muita gente. Eu quero falar um pouco sobre isso nessa manhã. E o texto que eu vou usar como base é em Mateus capítulo 5, no verso 21. Aqui em Mateus capítulo 5, Jesus pega 6 leis, dos 10 mandamentos que a gente conhece. Jesus separa 6 leis aqui, e ele esclarece para o povo. Havia uma diferença da época de Moisés, de como Moisés deu a lei, e agora Jesus chega e a coisa complica um pouquinho mais. Porque na época de Moisés as coisas eram um pouco mais fáceis. O cara pecou, o cara matou, ele já tinha o que fazer, Jesus chega e ele aperta um pouquinho mais o cinto, porque ele começa a falar que o pecado começa dentro, no coração. A intenção já é pecado. Ele começa a estreitar um pouquinho mais a coisa. E ainda tem gente que acha, e anda um evangelho da graça sendo pregado por aí, que é mais o evangelho da desgraça do que da graça. Porque tem gente querendo pegar a graça e achar que a graça é graxa. Ele se lambuza de uma graça barata, e essa graça isenta ele de tudo, ele pode fazer qualquer coisa, porque a graça é pela graça que você é salvo. Mas Paulo vai dizer, porque eu estou na graça aí eu vou pecar? Pelo contrário, porque eu estou na graça, aí é que eu vou ser mais santo. Porque eu estou na graça, é aí que eu vou além do que a lei me exige. 3 pessoas entenderam. Alô? O que é isso, gente? Lima todos os microfones, deixa só o meu. Olha aí. Tem um hacker aí no meio aí. Tem um hacker aí. Então, a gente precisa entender que a graça, ela não é um passaporte para viver uma vida libertina. A graça me permite viver em liberdade. A graça me faz entender que aquilo que antes me escravizava não tem mais poder sobre mim. E que a acusação também não tem mais poder sobre mim. Porém, eu não posso ignorar a obediência. A graça, ela vem acompanhada da obediência. Jesus não veio instituir a graça para que você vivesse uma vida de libertinagem, fazendo tudo aquilo que a tua carne quer, e depois, glória a Deus, amém, aleluia, e está tudo certo. Não, não é assim que funciona. Embora alguns evangelhos da graça que andam sendo pregados por aí, é esse tipo de graça. E eu não acredito numa graça barata. Eu acredito na graça daquele que quer renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Mas Mateus 5, 21 vai dizer o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Jesus está dizendo isso. Não é nenhum filósofo, não é Freud, não é ninguém. Ele está dizendo, não matarás. E
quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raca ou racá, será levado ao tribunal, e qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Queridos, a gente vive uma época onde existem muitos relacionamentos disfuncionais. Mas eu quero que você entenda que você não precisa viver um relacionamento disfuncional. Nem todos nós precisamos viver uma vida de relacionamentos disfuncionais. Nós não podemos adorar a Jesus e ao mesmo tempo odiar o nosso irmão. A Bíblia fala isso. Eu não posso dizer que adoro a Jesus e ao mesmo tempo eu falo mal do meu irmão. Eu adoro a Jesus e ao mesmo tempo eu trato mal o meu irmão. Isso não tem a ver com o evangelho que a gente prega. E a gente precisa aprender o seguinte: em vez da gente pegar uma lupa, a gente precisa pegar um espelho. Nós temos a tendência de viver com a lupa na mão, para enxergar o defeito do outro. E a gente fica olhando para a vida dos outros com uma lupa, quando na verdade você precisa pegar um espelho e olhar para si mesmo. Ô Jesus! A gente precisa abandonar a lupa para ficar procurando o defeito na vida do irmão, e ninguém presta, ninguém serve, ninguém está bom, todo mundo está, meu Deus do céu, não criaram um mundo para mim ainda. Joga sua lupa fora, pega um espelho e se olha. Porque se você não se enxergar, você não vai poder ajudar ninguém. Se você não se enxergar, você não vai poder ser bênção para ninguém. Caso contrário, você vai ficar projetando as suas disfunções para outra pessoa. E aí você vai tentar corrigir a vida da outra pessoa, quando na verdade você está fugindo de corrigir a sua própria vida. Como você não quer encarar os seus problemas, você quer resolver o problema na vida do outro. Você quer arrumar defeito na vida do outro, quando na verdade o problema é você. Você está querendo descontar as suas disfunções e as cargas que você carrega de anos, de experiências mal vividas, de coisas mal resolvidas. Então você precisa de um lugar de escape. E aí você escolhe alguém para escapar e drenar a sua raiva. Pega um espelho. Viver a sua vida com lupa não vai te ajudar a nada. Viver a sua vida com a lupa não vai preservar o seu casamento. Viver sua vida com lupa não vai te ajudar no relacionamento com seus filhos. Viver com uma lupa na mão não vai te ajudar nos relacionamentos com seus amigos. Daqui a pouco ninguém serve para ser teu amigo, ninguém serve para andar com você, porque você está com a lupa gigantesca, olhando o defeito da vida de todo mundo e não se olhou no espelho ainda. Sabe, existem coisas que você cultiva dentro do seu coração, e aí, cuidado, porque você pode transformar um relacionamento lindo, amizades boas. Não existe perfeição em relacionamento. Abandona essa expectativa de achar que as pessoas serão perfeitas. Ninguém é perfeito, não adianta isso. Só que se você ficar com a lupa, você vai ficar sempre enxergando somente os defeitos. Daqui a pouco você vai criando uma prisão ao teu redor e ninguém mais consegue conviver com você e você também não consegue conviver com ninguém. E aí você se isola. Sabe? Você pode transformar relacionamentos bons no inferno por causa da lupa. Quando Jesus fala aqui de inferno, esse inferno aqui é um lugar literal. Tem uma área de Israel, no sudeste de Jerusalém, que quem já foi lá em Jerusalém, a gente passa por esse lugar, que é chamado de inferno. O nome é inferno, ou Geena, ou Vale do Inom. Lá em Jeremias 7 fala sobre isso. Era um vale onde ficava queimando o tempo todo. Eles botavam carcaça de animal, eles botavam o lixo, tudo que não prestava ficava nesse lugar, que ainda existe até hoje, não é usado mais para isso, mas existe esse vale ainda. Você vai lá e você enxerga. Todo mundo fala,
e o nome está lá, o inferno, onde tudo ficava queimando ali. E Jesus estava dizendo, se você ficar nessa vida de contenda, se você começar matar o seu irmão, ficar refém dessas mágoas todas, a tua vida vai virar um inferno constante, algo vai ficar queimando o tempo todo. Foi nesse vale de Inom que alguns reis de Judá sacrificaram os próprios filhos, e Deus depois, eles pegaram os filhos e sacrificaram nesse lugar, lançaram os filhos como sacrifício nesse lugar. Depois Deus vai, levanta Jeremias e julga e amaldiçoa os reis que fizeram isso. Então era um lugar ali onde ficava queimando o tempo todo. Deus vai, levanta Jeremias e julga. Era Geena o nome desse lugar, o Vale de Inom, é um análogo judaico de inferno. Esse termo é derivado desse lugar de Jerusalém, que ficava do lado sul da cidade. E na Bíblia hebraica, Geena foi inicialmente onde alguns dos reis de Judá sacrificaram seus filhos, como eu já disse. E na literatura cristã islâmica, Geena é um destino dos ímpios, onde o fogo nunca cessa. E é isso que Jesus está falando. Se você viver uma vida de conflito constante, se você viver uma vida somente de estresse nos seus relacionamentos, a tua vida vai se transformar num Geena. A tua vida vai se transformar num vale de Inom, um lugar onde só tem fogo, aonde vai queimar o tempo todo. Meu Deus. E há uma realidade aqui que nós precisamos examinar. A gente vive num mundo de ofensa. Toda postagem na internet soa como ofensa para alguém. Você não pode dizer que está feliz que alguém se ofende com aquilo. Não é verdade? Eu estava com a Fernanda lá em Londres, aí a Fernanda postou uma foto do nosso aniversário de casamento. Aí uns abençoados que gostam de criticar, em Londres é mole. Quero ver na África. Aí eu falei, dia 19 a gente está embarcando para a África, quer ir com a gente? E também quem fala não faz nada. Mas tudo soa como ofensa para alguém. É por isso que a gente precisa ser livre desse negócio. E tem muito crente, a Bíblia fala que a língua é um órgão tão pequeno, mas ele é devastador, assim como as línguas digitais que nós temos também. Nós temos que aprender a controlar as nossas línguas digitais, que é o nosso dedinho. Mas a gente está cercado por pessoas ofendidas e pessoas ofensoras, aquelas que gostam de ofender. E a gente tem que tomar cuidado para blindar o nosso coração. E essa realidade está entre a gente, na nossa sociedade. Todo mundo se ofende. E interessante que, não se assustem, mas os cristãos são as pessoas mais ofensivas da terra. Crente é o sujeito que mais ofende. Os sites cristãos gospel são os piores de se lerem, porque é o que tem falando mal de ministério dos outros, da vida dos outros, expondo o pecado dos outros, e estão a serviço do inferno, estão a serviço do diabo. Crente é quem mais ofende, quando deveria ser ao contrário, porque Jesus, oh meu Deus do céu, Pai nosso que estás no céu, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Devia ser o contrário, porque Jesus perdoou as nossas ofensas, mas nós nos tornamos profissionais em ofender. Desculpa se eu não estou falando sobre milagre hoje, mas eu tenho responsabilidade de pregar a verdade para você, porque eu quero ser pastor de uma igreja saudável e curada. Não de bebezinhos, eu quero ser, você entra, começa bebezinho, mas você a partir do momento que é exposto ao leite, você precisa crescer para daqui a pouco entrar na papinha e no filé mignon. Jesus nos perdoou de cada ofensa, então eu não posso me tornar um ofensor, alguém que sai ofendendo todo mundo. Olha o que Bonhoeffer disse no livro Discipulado. Aliás, eu já falei sobre esse livro aqui, eu acho que todo crente tinha que ler esse livro. A gente precisa ter esse livro na nossa livraria, Marcília, do Bonhoeffer, chamado Discipulado. Olha, eu peguei um trecho do livro que diz o seguinte, vou ler para você. A ofensa deliberada ataca a honra pública do irmão e intenta torná-lo desprezível diante dos outros. Almeja odiosamente a destruição de sua existência íntima e externa.
Quando ajo assim, estou executando nele a sentença, e isso é assassinato. Quem calunia seu irmão e o difama em público, já não tem lugar diante de Deus, pois é assassino. O desprezo ao irmão invalida a adoração e priva o discípulo de toda promessa divina. Não adianta, querido, levantar a mão, dizer que é adorador, se você está ofendendo e difamando seu irmão em público. Não adianta, e você pode ser da teologia reformada, pentecostal, seja lá o que for. Eu fico com a palavra diz, se eu difamo meu irmão em público, eu sou assassino. Se eu uso a minha língua para falar mal do meu irmão e para distribuir contenda no meio do povo, eu sou assassino. É o que a palavra diz. Se não está satisfeito, reclama com Jesus. Chega para ele e fala, não gostei daquilo que o senhor falou, lá em Mateus 5. Para ser um discípulo de Jesus, eu não posso ofender meu irmão. Jesus disse que uma casa dividida não subsiste. O objetivo do diabo é a destruição. E a sua estratégia é a divisão. E a sua tática é a ofensa. Eu vou repetir isso para você gravar. O objetivo do... O diabo veio para quê, gente? Quem pode me dizer? Quem pode repetir? De novo? O diabo veio para matar, roubar e destruir. O objetivo dele é a destruição. E a sua estratégia é a divisão. E a sua maior tática é a ofensa. Deixa eu te falar, eu aprendi algo lá no Bispo T.D. Jakes, nessa conferência que eu fui. O diabo, ele não trabalha com confronto. O diabo trabalha com infiltração. Ele vai infiltrando. Ele vai infiltrando. Sementinha, pensamentos. Ele vai colocar a gente do teu lado para concordar com você, para causar uma confusãozinha um pouquinho maior. E aí tem gente que acha que está fazendo um favor para o reino. Na verdade, está sendo usado pelo diabo. Porque o diabo também usa crente. Ô Pedro, tu está endemoniado, para trás de mim, Satanás. Falou com Pedro. Cuidado. Cuidado para você não ser o veneno na panela. Lembra desse texto? O povo estava com fome, eles saíram para pegar colossíntidas, para pegar comida e pegaram colossíntidas, que era uma erva venenosa, e botaram na panela, porque estavam com fome. De repente, Eliseu olha e fala, opa, veneno na panela. Panela é o lugar onde a gente come. Comida fala de uma necessidade do ser humano, a gente precisa ser alimentado, a gente tem fome, então a gente precisa comer. Só que aí, na nossa precipitação de saciar nossa necessidade, a gente pode pegar alguns venenos no meio do caminho. E o veneno pode ser muita coisa, mas e quando o veneno somos nós? Mas para cada veneno, há uma farinha. É com farinha que se faz pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Se você está com veneno na sua vida, você precisa de farinha, meu irmão. Você precisa da presença de Jesus na sua vida para cancelar o efeito do veneno. Para cancelar o efeito. Sabe, o diabo vai trabalhando com infiltração, ele infiltra no teu casamento, aí ele traz contenda, aí traz desentendimento, aí começa com coisas pequenas, o diabo não começa com nada grande, ele vai começando com pouquinhas coisas, aí é um desânimo que vem, e aí é porque se desentendeu com fulano na igreja, e não sei o que, eu não vou mais no culto, não vou mais isso, não vou assim, porque fulano na festa não sei o que, não falou comigo direito, porque Beltrano, eu não, aí começa, e aí acha que tá legal. Aí ele vai, aí ataca o casamento, aí ele ataca o relacionamento dos pais com os filhos, e aí ele começa, aí é uma palavrinha que caiu numa hora errada, e a questão é a seguinte, quanto mais estreita a relação, maior a oportunidade de ofensa. Não é verdade? Você não se ofende com desconhecido, você se ofende com gente que você conhece. Você se ofende com gente que senta do teu lado.
E isso vai acontecendo, o diabo vai usando isso, uma coisinha de cada vez, e o que antes era um jardim de amor, começa a se tornar um lago de inferno. Eu acho interessante, pessoas que tinham um relacionamento lindo, era uma amizade, nossa, era irmã, não sei o que, coisa linda, daqui a pouco virou um inferno. Como é que chegou nesse ponto? A gente precisa ser praticante da palavra. Gente, vamos lá. A gente precisa ser praticante da palavra. Eu não consigo entender crente que tem dificuldade de perdoar. Não consigo entender crente que tem dificuldade de reconhecer também que errou. Eu não consigo entender crente que fala uma coisa, canta canções, ouve mensagens, mas na hora de praticar o evangelho não consegue. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E só quem vai fortalecendo com isso é o diabo. E ele vai usando a ofensa como estratégia, sabe? E tem gente que está apoiado na prancha da ofensa. Ele está num mar. E ele está segurando naquela prancha da ofensa. E ele não quer largar de jeito nenhum. E Deus está te chamando para águas profundas. Deus está te chamando para um tempo de sobrenatural. Deus está te chamando para um tempo de revelação. Mas você não consegue largar a prancha da ofensa. Antes, nos casamentos, tem uma fase que, né, os opostos se atraem. Depois que casa, passa a ser os opostos se atacam. Alguns casamentos se tornaram verdadeiros campos de batalha. Eu vou acabar com ela. Mas chega na igreja, Senhor, derrama a sua misericórdia sobre mim, menos para o meu marido, que ele é um idiota, Senhor. Senhor, fala comigo, toca em mim, porque eu sou a menina dos seus olhos, mas fulaninha, ela é uma desgraçada. Então queima ela, Senhor. Eu sei que aqui não acontece isso não, gente. Eu estou pregando de situações que acontecem ao redor do mundo. Entende? Então, aí as coisas vão, aí os relacionamentos vão murchando, aí velhos rancores guardados vão sendo alimentados, sabe? E aí as pessoas perdem a capacidade de se reconciliarem, aí a falta de apreciação, a falta de elogio, a falta de tempo, a falta de carinho, a falta de sentar e conversar, aí daqui a pouco é um acúmulo de ofensas, você virou um depósito de ofensas, e o diabo está destruindo e causando divisão, e usando a tática da ofensa, e querido, às vezes você pode ter direito, mas eu tenho direito de estar assim, você tem o direito de ficar assim, mas tu vai ficar amargurado, vai ter a tua alegria roubada, tem pessoas que perderam a alegria da salvação, porque estão escravas da ofensa, e a escolha é sua, ou você continua assim, ou você decide se libertar de uma vez por todas. Se você não quer se libertar da ofensa, para de orar para Deus falar com você, para de orar para Deus te curar, para de orar para Deus te avivar, para de orar para Deus te dar experiência, porque é incompatível ter experiência com Deus e não cumprir a sua palavra, é incompatível. Se eu quero viver o sobrenatural, se eu quero viver o mover de Deus, eu preciso ser liberto. Meu Deus! Deus quer libertar algumas pessoas aqui hoje, sabe? Meu Deus do céu, você tem que deixar ir. Let it go, let it go. Deixa ir o que te ofende. Você está carregando isso, está pesado para você. Deixa ir. Você tem que fazer com a ofensa igual uma batata quente quando vem para a tua mão, que tu larga logo assim. Trata a ofensa como algo que está fervendo. Não tenta segurar, porque enquanto você tenta segurar o que está queimando, vai danificando a sua mão, vai criando bolha, vai causando incômodo, e está tentando levar aquilo. Ei, larga essa batata quente, deixa aí. Deixa aí, meu Deus do céu. Deixa aí. O diabo quer destruir os teus relacionamentos. O segredo é aprender a soltar. Sabe? Para de ficar lidando com essa mágoa. Para de ficar lidando com isso. Há algo que você está segurando, que está te mantendo preso. Alguém disse uma vez que o perdão é o ato de deixar um prisioneiro livre. Só que esse prisioneiro é você. Vou repetir. O perdão é o ato de deixar um prisioneiro livre. E o prisioneiro é você. Você perdoa para você se libertar.
não é para o outro. Agora, o perdão é decisão. O perdão é por fé. O perdão não é por vontade. Se você for esperar ter vontade para perdoar quem te ofendeu, você não vai ter vontade, porque a tua carne vai dizer o contrário, a tua carne vai dizer se vinga, a tua carne vai dizer, tem gente que quer ver o circo pegar fogo. Mas a Bíblia fala, bem-aventurados são os pacificadores. Por quê? Deus tem um chamado para nós, que é de pacificar. Deus nos chama para a gente fazer parte da UPP celestial. A unidade de polícia pacificadora. Eu vou criar a UCP, a unidade de crentes pacificadores. Você foi chamado para essa unidade. Então para de querer ver o circo pegar fogo. Para de querer ficar criando panelinhas. Amém, gente? Meu Deus do céu, você precisa deixar ir. Eu creio que hoje Deus vai destruir as suas desculpas que estão mantendo você preso. Deus vai destruir o seu orgulho. Todas as coisas que estão te impedindo de crescer na medida que Deus quer que você cresça. Deus quer que você se desenvolva. Mas para isso você precisa estar livre. Para isso você precisa estar liberto. A ofensa é um evento. Agora, viver escravo da ofensa é uma decisão. A ofensa não termina. Sempre vai ter gente para te ofender. Agora, ficar escravo dela, a decisão é sua. Ficar escravo dela, a decisão é sua. Então você precisa deixar ir embora hoje essa mágoa, aquilo que causaram em você. Semana que vem, no Seminário da Cura das Emoções, nós vamos entrar mais profundo nessas coisas. Hoje eu estou falando no superficial. Semana que vem a gente vai entrar no profundo. Mas existem coisas que você consegue, que tá recente, está quente, está na tua mão. E você tenha a oportunidade de deixar isso ir embora hoje. Vamos ficar em pé? Deixa eu fazer uma pergunta a você. Se Deus concedeu graça a você, por que você não consegue conceder graça ao seu irmão? Graça é favor imerecido. Você também não merecia e Deus ofereceu a você. A questão é o seguinte, você lembra a palavra vai dizer, de um homem muito rico que tinha uma dívida milionária com o rei. Lembra disso? Esse homem foi até a presença do rei e clamou por misericórdia. Disse, eu não tenho como pagar. Ele devia milhões de impostos para o rei. E o rei teve misericórdia dele e falou, ok, eu te perdoo. A partir de hoje eu estou anistiando, estou cancelando. Chama lá o fiscal lá. Eu estou anistiando esse empresário aqui. Ele passou por um momento difícil na empresa dele e ele não tem condições de pagar os impostos. Então eu vou dar a oportunidade dele recomeçar a vida dele daqui por diante. Então está cancelado a dívida dele. Aí diz a Bíblia, que aquele homem sai da presença do rei, né? Provavelmente todo feliz, porque, gente, é muito bom ter uma dívida anistiada.
Ah, se a Caixa Econômica chegasse para mim e falava, a partir de hoje você não precisa pagar mais sua prestação, porque seu apartamento foi quitado. Imagina você ouvir isso. Alguém chega para você e fala assim, ó, você está com 4 prestações do carro atrasada, né? Ainda faltam 60, tem que ter uma Bíblia para você pagar, né? Já pensou se alguém chega para você e fala assim, ó, já pensou se a Chevrolet chega e fala, não precisa pagar mais não, sua dívida está anistiada, o carro é seu. Não seria bom? Ou de repente você que está com imposto atrasado na empresa, o país está com dificuldade, alguém chega para você, né? Um milagre literalmente, recebe uma carta da Receita Federal dizendo, você foi anistiado dos seus impostos, você não precisa pagar mais nada. Você ia dar culto de ação de graça, você ia convidar os amigos, ia celebrar, né? Foi o que aconteceu com aquele homem, que a Bíblia fala isso. Só que quando aquele homem sai da presença do rei, e ele está voltando para sua casa, ele encontra um servo dele, que devia a ele, vamos supor, o cara devia 5 milhões de imposto, o servo devia 500 reais para ele. Ele pega o servo dele, e tortura o cara, dizendo, tu vai ter que me pagar tudo, seu miserável, tu me deve 500 pratas, tu tem que me pagar tudo, seu infeliz. E entregou aquele homem na mão dos torturadores, para que o cara pudesse pagar a ele. Quando o rei soube disso, quê? Chama esse miserável aqui. Eu perdoei você milhões de dívidas, milhões em dívida, e você não foi capaz de perdoar aquele que devia uma ninharia para você. Por Deus, agora eu vou te lançar na mão dos torturadores, vou te lançar na prisão, e você não vai sair de lá até que me pague o último centavo. Qual a lição nessa história? O que você tem feito com o perdão que você recebeu de Deus? Você teve uma vida toda detonada no mundo, aí você teve um encontro com o Evangelho, você se converteu, Jesus te livrou da culpa, até de algumas situações reais, de um processo que tinha contra você, de coisas que você tinha que responder. Deus foi, cancelou, moveu as águas, te deu um livramento que você não esperava. Eu te pergunto, o que você está fazendo agora com o perdão que você recebeu? Você tem dado para alguém? Você tem passado ele adiante? A graça não é só de Deus em relação a mim, mas a graça é de mim em relação ao meu irmão. A graça, ela é para ser manifestada através da minha vida, na vida do meu irmão. Eu não sei a quem você está preso nessa manhã. Eu não sei quem é que você está carregando com você. Mas antes de Deus desatar o teu chamado, o teu ministério, Deus quer te libertar das cadeias da ofensa. Se você quer ser liberto nessa manhã, se você entende que você precisa deixar a mágoa ir, se você entende que tem coisas nas suas mãos que você precisa largar, qual ofensa você precisa deixar ir? Quem você precisa liberar e perdoar nessa manhã? Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Em nome de Jesus. Foi ofendido por um amigo de trabalho. Você foi ofendido por um pastor. Você foi ofendido por um amigo. Você foi ofendido por um parente. Você foi ofendido e você tem carregado isso dentro de você. Você foi ofendido pela sua mãe. Você foi ofendido.
Aconteceu. Essas coisas não se escolhem. Mas eu posso escolher uma coisa. Vou ficar carregando isso? Ou vou deixar ir? Pastor, mas eu fui ofendida. Eu tive a minha honra, Jesus também teve, querido. Eu tenho certeza que você não sofreu mais do que Jesus. E outra coisa, para de valorizar a tua dor. Algumas pessoas precisam aumentar a sua tolerância à dor. Se você não aumentar a sua tolerância à dor, você vai ser reduzido à sua dor. Isso é forte. Cresce, engrossa a tua pele, amadurece, que você não é mais criancinha, cresce. Oh Deus, comece a falar com Deus, a igreja toda em oração nessa hora, a igreja toda em clamor, em quebrantamento. O quebrantamento nos leva ao arrependimento. O quebrantamento nos leva ao arrependimento. Se tem alguém que você precisa liberar nessa manhã e perdoar, faça isso nessa hora. A tua ofensa tem nome. Você não precisa dizer para mim não. É para Deus. É uma pessoa, você vai falar então assim: eu em nome de Jesus, eu libero fulano. Eu libero Beltrano. Eu deixo ir. Eu deixo ir. Eu deixo ir. Eu deixo ir. Se a pessoa que você precisa perdoar está aqui, você pode procurar ela agora e dizer: eu quero. Às vezes tem gente, às vezes você está magoado com gente que nem sabe que você está magoado com ela. Às vezes você está triste com alguém que nem, essa pessoa nem sabe. Vai falando nessa hora, vai liberando o perdão. Gente, perdão liberta. Perdão liberta. Para de carregar esse peso. Para de carregar esse peso. Peso da mágoa, da angústia. Vai falando: Senhor, eu libero o meu pai. Eu libero, Senhor, o meu amigo que fez isso comigo. Eu libero o meu patrão que armou aquela emboscada para mim. Eu libero, Senhor, eu libero. Fala com ele: Senhor, eu não tenho conseguido lidar com essa situação, eu estou tentando, mas está difícil, mas pela fé, é pela fé, não é por vontade, é pela fé. É pela fé. Nós perdoamos pela fé. Se reconcilie com seu irmão. Se reconcilie. Não significa, querido, que você vai se tornar o melhor amigo de infância da pessoa, não. Não é isso, não. Mas é não viver mais debaixo dessa opressão. É não viver mais debaixo dessa opressão. Deus tem um chamado para você, Deus tem um ministério, Deus tem algo para fazer na tua vida. Como você vai falar de perdão para alguém que não conhece a Jesus se você não consegue? Se um não crente te para na rua, que eu estou falando para crente aqui hoje, e para não crente também, mas principalmente para crente. Se um não crente te para na rua, num ponto de ônibus, começa a conversar com você, descobre que você é cristão. Aí começa a falar do problema da vida dele, que ele não tem um problema com o pai. Qual o conselho que você daria? Não, você precisa perdoar. Mas você mesmo não perdoa. Como é que a tua palavra pode ter propriedade se você não acredita no que você fala? No que você ouve? Deus está te dando a oportunidade hoje de liberar, de perdoar,
para que o teu testemunho possa ter integridade e a tua palavra possa ter autoridade. Deus sabe que não ia pregar sobre isso hoje, mas o Espírito Santo conduziu para isso. Cadeias estão sendo destruídas agora. Em nome de Jesus, Espírito Santo, despedaça toda a cadeia da ofensa, da mágoa, da angústia, da raiva contida. Oh Deus, perdoe porque falamos do nosso irmão. Não queremos ser assassinos, Senhor. Não queremos cometer assassinato contra o nosso irmão. Nós queremos que a nossa boca seja instrumento de bênção. Os nossos lábios foram criados para abençoar. Tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados. Ó Deus, nos liberta desse jugo da ofensa, da mágoa, das experiências ruins que tivemos, das decepções que tivemos. Tem misericórdia de nós. Ó Senhor, apaga isso, Senhor. Ó Deus, que possamos caminhar de maneira livre, libertos em Ti, porque assim o Senhor nos chamou para ser. Em nome de Jesus, que possamos sair daqui caminhando de maneira leve em Ti, Senhor, vivendo o Teu Evangelho verdadeiro, dando testemunho da Tua palavra, dando testemunho do Teu Evangelho, em nome de Jesus, que sejamos instrumento de honra e não de desonra, de bênção e não de maldição. Quebra as cadeias aqui hoje, quebra o jugo, despedaça o jugo, Senhor, da ofensa. Oh! Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida agora. Você hoje está vivendo, Deus está virando a página da tua vida. Está mudando a história da tua vida. E um novo tempo se inicia. Um novo tempo. Você não é mais escravo. Deus não te chamou para ser escravo. Mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não mais escravidão. Não mais peso. Não mais angústia. Não mais rancor. Não mais, não mais, não mais, não mais. Liberdade para ser o que Cristo nos chamou para ser. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa hora. Aleluia, aleluia.